Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da divindade, habite constantemente em seus corações. Amém? E meus queridos, antes de irmos ao nosso assunto de hoje, desde já deixem aí o seu like e ao final do vídeo façam também um pequeno comentário para que assim o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas. E para todos aqueles que quiserem, deixem aí nos comentários seu pedido de oração que eu estarei orando dia após dia por ele, ok? Bom, por que será que nós adventistas falamos tanto do sábado? Será que nós estamos presos ao Antigo Testamento? Ou será que, na verdade, o sábado não foi dado exclusivamente para os judeus? E dizem as Escrituras: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amigos, o sábado foi santificado por Deus ao final da sua criação e não no Monte Sinai. Ele foi instituído para o homem porque vemos que Deus entregou a Adão e Eva, os quais não eram judeus, mas sim eram os pais de toda a raça humana, tanto do judeu como do gentil. O sábado, meus queridos, foi entregue para o homem guardá-lo e nele descansar quando nem sequer o pecado havia entrado nesse mundo. Ele foi estabelecido nessa terra quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ele foi dado para ser um dia santo, separado para fins sagrados, quando pairava sobre todo mundo a paz divina, porque naquele momento a terra estava em perfeita harmonia com o céu, quando o Senhor descansou da sua obra no 7º dia e veio a abençoá-lo e santificá-lo para o santo casal e para os descendentes de Adão e Eva. E como está escrito, então viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que tudo era muito bom. Queridos, Deus repousou no 7º dia para se alegrar na perfeição da sua concluída obra. O descanso que hoje nós conhecemos, ele deriva do pecado. Mas nosso pai Adão, antes da sua transgressão, ele não conhecia nenhuma fadiga. Portanto, a princípio, o sábado não havia sido dado ao homem para que ele descansasse das fadigas da semana. Mas o sábado era o dia em que o homem deixava de lado suas tarefas convencionais para contemplar a criação de Deus. E dessa forma, o sábado se tornava o memorial da criação, no qual Adão, o príncipe da terra, e toda a sua família de geração em geração santificariam o sábado. Ou seja, eles separariam o 7º dia para honrar e glorificar aquele que havia criado o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E dizem as Escrituras: ele fez memoráveis suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Amigos, todas as coisas foram criadas por Cristo no princípio. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Não é à toa que Jesus se diz o Senhor do sábado, porque ele o criou e ele mesmo ordenou que toda a humanidade, começando por Adão e Eva, viesse a guardá-lo. Queridos, foi o próprio Cristo que no Monte Sinai relembrou o sábado para todos os descendentes de Adão. Veja, quando Deus se apresentou para Moisés lá na sarça ardente, dizendo para que ele retornasse ao Egito a fim de livrar o seu povo, o Senhor disse a Moisés que quem o estava enviando era o Deus Eu Sou. Bom, quando os judeus pegaram pedras em suas mãos para atirá-las em Cristo, eles só fizeram isso porque Jesus havia declarado que antes de Abraão, ele era o Eu Sou. O grande Deus Eu Sou, quando esteve nessa terra para revelar o caráter do Deus Todo-Poderoso, declarou abertamente que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E, falando a respeito do cumprimento dessas palavras de Cristo, o apóstolo Pedro disse o seguinte, meus queridos: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amigos,
Quando Jesus se referiu à imortalidade da sua santa lei, ele estava apontando para o dia do seu retorno a esta terra. E o apóstolo Pedro, nessas suas palavras, estava confirmando que verdadeiramente céus e terra só irão passar quando Jesus retornar em toda a sua glória e majestade e juntamente com todos os santos anjos. Portanto, meus queridos, nenhum i ou tio pode ser removido ou alterado da eterna lei, porque os céus e a terra ainda não passaram. Então, o que dizer para aqueles que insistem que o sábado e também todo o restante da lei eterna foram abolidos? Bom, a resposta vem do próprio Jesus, porque ele disse que aquele que desrespeitasse um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinasse outras pessoas a fazer a mesma coisa, esse seria considerado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observasse e ensinasse os mandamentos da sua lei, esse seria considerado grande no reino dos céus. Queridos, o sábado estava incluído na lei a qual foi dada no Monte Sinai, mas não foi ali que primeiramente Deus o relembrou para os israelitas. Porque quando eles ainda estavam de caminho para o Monte Sinai, através do seu servo Moisés, Deus relembrou o sábado para os hebreus, e quando alguns deles vieram a profanar o sábado, o Senhor os repreendeu, perguntando: até quando vocês vão transgredir os meus mandamentos e profanar os meus sábados? Sábado significa descanso. E Deus repreendeu os hebreus porque eles estavam profanando o descanso do Senhor. Deus não os repreendeu naquele momento por eles estarem profanando os descansos dos judeus. Os sábados, ou os descansos dos judeus, foram todos dados no Monte Sinai, mas não foram escritos nas tábuas de pedra. Eles foram sim escritos em rolos de papiro, e esses sábados dos judeus não foram colocados dentro da Arca da Aliança, mas eles foram colocados do lado da Arca da Aliança. Veja, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a lei de Moisés, juntamente com os sábados dos judeus, foram abolidos. Contudo, após Jesus ressuscitar e subir aos céus como o nosso sumo sacerdote, ele entrou no santuário celestial, o qual o santuário terrestre era apenas um modelo, e em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, diz que o santuário do céu se abriu e foi vista a Arca da Aliança dentro desse santuário. Amigos, Jesus, o nosso sumo sacerdote, está nesse momento no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário, o qual não foi feito por mãos humanas, mas que foi erigido pelo poder de Deus. E o profeta João, em santa visão sobre os últimos dias, vê que no verdadeiro santuário, o santuário celestial, existia a verdadeira Arca da Aliança. A lei de Deus é eterna, meus amigos. E ela está no verdadeiro e celestial tabernáculo, dentro da verdadeira e celestial Arca da Aliança. Os verdadeiros querubins da guarda não eram aqueles que estavam sobre o propiciatório, mas são aqueles que estão no meio e ao redor do trono de Deus, velando a santa lei de Jeová. E o verdadeiro Shekinah, a verdadeira revelação gloriosa de Deus, se encontra sobre a sua lei no céu, porque o grande Deus está entronizado no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. E justamente por isso que o profeta Isaías nos diz que os santos habitantes da terra renovada e também do novo céu vão adorar de um sábado a outro sábado diante do Senhor, porque a lei de Deus é eterna, assim como o sábado do quarto mandamento também é um eterno memorial da criação de Deus. E sendo assim, toda a carne, todos os seres criados, irão à presença do Senhor no dia de sábado para, de uma maneira especial, adorarem o grande Eu Sou no dia que Ele estabeleceu como dia de repouso. Amigos, o Novo Testamento não reconhece a abolição da lei eterna, mas pelo contrário, o Novo Testamento reconhece somente a abolição da lei de Moisés, a abolição da lei mosaica. O Novo Testamento não reconhece a abolição da guarda do santo sábado do quarto mandamento, e muito menos o Novo Testamento reconhece a mudança do sábado do sétimo dia para o domingo do primeiro dia da semana. Queridos, com o grande Jeová não se brinca. Veja,
Eva foi tentada a pensar que apenas uma simples ordem de não comer um fruto não era digna de ser obedecida. Contudo, a desobediência dessa simples ordem trouxe todos os terríveis males e desgraças que hoje os nossos próprios olhos têm contemplado. Deus é zeloso com a sua lei. E Jesus disse que aquele que não guardasse, ainda que um dos pequeninos mandamentos da sua santa lei e dessa forma ensinasse, esse seria considerado mínimo no seu reino. Ou seja, esse transgressor não seria considerado digno de fazer parte do reino dos céus. E se Jesus disse isso com relação a um dos pequeninos mandamentos, o que então ele diria daquele que pisasse o grande mandamento que aponta como o Criador e mantenedor de todas as coisas? Mandamento esse, o qual ele escreveu com o seu próprio dedo? Bom, para aqueles que têm condições de reconhecer a autoridade da lei de Deus, mas preferem confiar nas tradições humanas e papais, as palavras de Cristo para estes serão: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Amigos, a lei realmente não salva ninguém. O sábado não pode salvar ninguém. Contudo, a transgressão da santa lei e a transgressão do sábado do quarto mandamento condenarão a muitos, porque verdadeiramente nós somos salvos pela graça. Mas nós somos e seremos julgados e condenados pela falta das obras, conforme está escrito em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, eu os convido a juntos fazermos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, através de Jesus Cristo todas as coisas foram criadas e sem Ele, nada do que foi criado existiria. E Senhor, a tua palavra nos diz que o sábado é o memorial da criação de Deus. Ajuda-nos, Pai, a santificarmos esse dia e a descansarmos nele para a contemplação da tua maravilhosa criação e para o reconhecimento que somente tu és Deus. E isso te pedimos em nome de Jesus e já agradecemos. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.